Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos voltando aqui para a live Café com a Dri. A gente falando sobre propósito. Não estou conseguindo chamar o meu convidado. Vamos ver se agora muda alguma coisa. Acho que vai. Acho que foi. Oi, pastor! Tudo bem? Tudo bem? Que bom! Que susto! Que bom, deu certo! Aí eu atualizei agora que acho que o Ah, meu foi? Instagram tá precisando atualizar, Que legal, que bom. Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus, maravilha. E vocês, tudo bom? Que bom, tudo jóia, tudo Voltaram bom. bem aquele dia lá? Voltamos, graças a Deus. Que A bom, que gente bom. participou do culto online, né? Para quem não viu, tá salvo, né, pastor, lá no YouTube? Isso, tá salvo no YouTube, Para quem quiser dar uma olhadinha no culto, ficou salvo exatamente. lá no A, YouTube. a gente sempre deixa lá, Que bom, que bom. E hoje a gente vai estar batendo um papo sobre propósito, pastor. exatamente. E eu coloquei aqui que na verdade eu tenho uma preocupação Aham, aham. sobre isso, sobre propósito, pelo motivo de que o que a gente tem escutado, algumas coisas que têm sido difundidas, elas, na minha visão, na minha visão, elas atrapalham o real conceito de propósito, né? Uhum, E não só o conceito do propósito, mas o que eu percebo é que a maneira como a importância do propósito ela tem sido divulgada, ela afasta as pessoas do caminho que vai levar as próprias pessoas ao uhum, conhecimento e à clareza do que é propósito. uhum. Mas antes disso, eu queria que o senhor compartilhasse uma coisa com a gente para ser bem, para começar bem de forma bem direta, assim. Aham. O senhor sabe o propósito da sua vida? Como que foi esse encontro? Como que foi isso para você? Isso é claro? Desde quando isso aí é tão claro? Como que é isso? É interessante que essa preocupação com a clareza do propósito, eu percebo que a ênfase tem sido dada não há muito tempo, né? Me parece que hoje é que as pessoas se preocupam mais, as empresas se preocupam mais em tornar claro, não é, a missão, não é, os valores, não é, Sim. o propósito. Porém, mesmo quando não havia tanta ênfase sobre isso, mesmo sem estar organizado como hoje se organiza, há 30 anos atrás eu já tinha entendido, certo? Legal. Há 30 anos atrás eu entendi que o meu propósito era a implantação da cultura do reino de Deus nas famílias, certo? Ou seja, Legal. eu ia, eu ia trabalhar focado na edificação e na cura, restauração de famílias. E é por isso que há 30 anos eu foco nisso, entendeu? Porque eu entendi. Eu entendi que esse era o meu propósito dentro do meu chamado e da minha vocação, porque não tem como você separar, né? Vocação, chamado e propósito. Uhum. Então, quando as pessoas entendem isso, as pessoas que são responsáveis pela empresa entendem isso, fica tudo muito fácil. Outro dia eu fiz um desenho, né? Eu fiz um desenho lá ministrando na casa de recuperação de casamentos. Eu fiz um desenho para as pessoas entenderem o quanto é importante você ter clareza do seu propósito. Aí eu fiz uma bolinha assim no Flipchart lá, eu fiz uma bolinha e depois eu fiz bastante outras bolinhas conectadas nesta bolinha. Eu disse, ó, se você não entende o seu porquê, Sim. nada na sua vida vai estar organizado.
Porque é Sim. exatamente a compreensão do propósito que te ajuda a organizar a própria vida. Entendeu? Então, Sim. se você não entender o propósito, você tem uma vida desorganizada. É, é. E aí, para compartilhar com as pessoas que estão aqui, eu acho que hoje é uma live para vocês assistirem com papel e caneta na mão. Porque às vezes a Exatamente. gente vai mencionar alguma coisa que você pode anotar e depois fazer seu dever de casa, jogar isso no Google e ampliar e fazer a sua parte, né? Uhum. Então, acho que é legal vocês anotarem algumas coisas Exatamente, hoje. é. Uma das coisas é sobre o Simon Sinek, que ele Uhum. fala do círculo de ouro, né? Que aí Uhum. o pastor acabou de mencionar o porquê. Então, para você entender isso um pouquinho melhor, dá para você jogar lá no Google, dá para você jogar no YouTube Simon Sinek, e ele fala do porquê. E ele fala exatamente assim, né? Que você tem o que você vive, o que você faz, tem o como você faz e tem o porquê você faz. Como se fossem círculos concêntricos, né? Ele fala de círculos concêntricos. E isso vale para a empresa. Então, se você está aqui, é empresário, é empreendedor, a Uhum. ferramenta para o propósito é a mesma. É o que você faz. Ah, eu vendo copo. Tá, mas como você faz e por que você faz? E não é só um ou outro círculo, são círculos concêntricos. Então, o Uhum. seu porquê tem que estar alinhado com o seu como, e o seu como tem que estar alinhado com o seu o que você faz. A grande questão é começar de dentro para fora, né? E Uhum. isso é uma ferramenta muito legal, atual, como o pastor falou, não é uma coisa tão antiga assim. O Simon, Uhum. acho que ele publicou isso há uns 8 anos, mais ou menos. Uhum. E, E e é super o nome do livro é Porquê de Capa Vermelha, para você identificar, porque às vezes as pessoas isso. vão procurar Porquê e de capa vermelha. Isso. Então, essa é uma boa ferramenta para você. Dentro disso, dentro dessa ferramenta, que eu acho que ele é uma das pessoas que falam com clareza, algumas outras pessoas pegaram esse argumento, pegaram essa ferramenta e começaram a difundir algumas outras coisas. Alguns coaches, mas na verdade sem técnicas de coaching mesmo, né, de formação, apenas com uma postura de palco de coaching, não com uma formação de ferramenta mesmo. Começaram a difundir o lance do propósito de um jeito que atrapalha as pessoas. E é aí que eu quero falar com vocês e compartilhar, bater o papo aqui com o pastor, que é o seguinte. Tem se colocado hoje, pastor, o propósito, e tem se colocado hoje o propósito de vida, o grande porquê, como um pedestal ou como o final das coisas. E o grande erro é que se tem se incentivado um caminho comum. Uhum. Então, às vezes você assiste algumas lives, às vezes você vê alguns conteúdos onde as pessoas colocam, e eu vou dar só alguns exemplos aqui, isso a gente pode dar exemplo em todas as áreas, mas a gente coloca, por exemplo, em igreja. Você tem que ter uma igreja de não sei quantos mil membros, com não sei quantas filiais, com não sei quantos cultos ao vivo, para você ter tido sucesso e então por causa desse sucesso, você ter a clareza que você está cumprindo o seu propósito. Filha, pega a minha Bíblia estampada, tá lá em cima. E isso confunde. Aí Uhum. você olha para o caminho do outro, tentando trilhar o seu caminho. Uhum. Em empresas, por exemplo, tem que ter batido o seu não sei quantos milhões para você ter a clareza de ter conquistado o seu propósito. Em famílias, por exemplo, tem que ter 5 filhos, casa própria, feito a viagem para Disney, feito não sei o que lá, para você ter uma família feliz e então ter a percepção de estar cumprindo o seu propósito, né? E aí as pessoas fazem o quê? Elas são abstraídas da própria realidade.
da E se própria frustram, realidade. né? E se frustram, né? E se frustra. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é: você não vai encontrar o seu propósito de vida olhando o caminho da outra pessoa. Você não vai encontrar o seu propósito de vida trilhando o caminho de alguém. Você tem que estar colocado na sua própria realidade. E aí a gente entra, pastor, num erro cristão, que é o quê? As pessoas oram para Deus pedindo para que Deus mude a sua realidade. As pessoas oram para Deus, cantam a Deus, pedindo para que Deus mude a nossa história. E, na verdade, isso é uma incoerência. Uhum. Deus não vai mudar a sua história, o que já passou. Deus vai... Isso é antibíblico, né? Deus não mudou a história de ninguém no sentido do que já aconteceu. As pessoas, elas fogem da realidade, elas fogem do contexto da própria vida quando elas não aceitam a sua própria história, o seu próprio caminho, aquilo que ela precisa trilhar e acontecer na vida dela. Então, o primeiro lugar para você achar o seu propósito é você se agarrar à sua identidade e à sua própria história. A família que você nasceu não é um erro, o seu passado, ele é real, então não adianta você negar ou falar para Deus apagar o passado ou coisas desse tipo, não vai acontecer. Tudo que já construiu você como identidade é o que vai te dar clareza para o seu propósito. E quando as pessoas falam, quando as pessoas no palco vendem um lugar fixo para você chegar, para ter o seu propósito, eles estão te vendendo uma publicidade falsa. E isso tem acontecido muito. As pessoas falam de um lugar fixo. E em todas as áreas, né, pastor? Tanto para a empresa quanto para a igreja, que a igreja tem que ser desse tamanho, para tudo, para a profissão, que meu filho tem que ser médico, eu estou desenhando um caminho fixo para o outro. E jamais vai estar alinhado com o propósito. O propósito é, em primeiro lugar, as pessoas instaladas na sua própria realidade. E aí entra um gancho do que a gente falou lá no culto ao vivo, pastor, que é o quê? A mulher sai do eixo. Como que você ocupa o lugar do teu marido? Como que você, homem, por exemplo, não ocupa o lugar de homem, tem uma postura de homem banana perante a vida, tem uma postura de homem fraco e você não está desenhado para isso, você é um homem forte, porque você foi feito para ser, e fica atrás de propósito. Você está fora do seu eixo, você não está instalado na sua primeira realidade, que é a realidade de pessoa, que é a realidade de ser homem ou ser mulher. Você jamais vai encontrar um propósito do que você precisa realizar com as mãos se a sua essência, se o eu está fora do eixo. E aí as pessoas ficam muito mais atrás de realizar com as mãos do que ser. Do que estar ali centrado na sua essência, na sua realidade. Aí fica, eu gostaria de pregar como pastor, eu gostaria de ter um ministério de casais como pastor, eu queria fazer como fulano de tal que bombou na internet, eu queria comprar a casa do vizinho. Tá fora da tua realidade, isso só tá te distraindo. Só que é vendido como uma coisa boa. É vendido assim, olha o que aconteceu com a vida do fulano, pode acontecer com a tua também. Não vai acontecer com a tua também. E isso me preocupa, pastor. E esse ponto, esse jeito que as pessoas falam, isso me preocupa. E eu queria que as pessoas lembrassem disso. Toda vez que você se afastar do eu, que é a realidade, você vai se perder, você vai estar fora do seu propósito, mesmo realizando coisas que para os outros pode ser grandioso. A gente tem, por exemplo, milionários que estão extremamente depressivos, fora de si, né? Você conversa com a pessoa, ela está fora de si. Por quê? Porque não é sobre o que você realiza, né? É sobre o potencial que você coloca dentro daquilo que já existe em você. E é esse alinhamento que é o propósito. Que o Senhor fala sobre isso, percebe sobre isso, pastor?
Veja só, infelizmente, é muito perigoso quando essa mensagem que você compartilha tem a única intenção ou a intenção maior de vender o produto. Não é? Você quer vender um produto, então você começa a distorcer a mensagem. Você começa a falar aquilo que não é. Por exemplo, a maioria das pessoas que falam de propósito, principalmente para vender um produto, elas... até ontem eu estava vendo assim as imagens que um cara estava postando no Instagram, certo? De uma vida, eu diria que nababesca, não é? Uma vida assim, fora da realidade de 90% das pessoas no planeta, não é? E ele dizendo, ó, isso aqui é para você, isso daqui é para... Então, eu penso que esse tipo, não é, de mensagem, ela não é saudável, É não é? Ela não é perigoso. saudável. Eu acho que eu não preciso, certo? Eu não preciso mentir desta forma para as pessoas para inspirar as pessoas a vencer na vida, né? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Quando a gente fala de propósito, as pessoas precisam entender que não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com o ser a pessoa mais rica da cidade. Não é? Propósito tem a ver com cumprir com aquilo para o qual Deus te fez, Deus te vocacionou. E muitas vezes o que Deus, a vocação que Deus te deu, Deus te deu é para cumprir um propósito, por exemplo, numa cozinha. Eu conheço uma pessoa, tá, que o dom dela é cozinhar. E ela se realiza cozinhando. E nada faz os olhos dela brilhar mais do que você saborear a comida que ela faz e dizer, poxa, está delicioso. E aí ela quer fazer mais. Isso é propósito. Agora, Claro. talvez o nome dela nunca vai sair no jornal, talvez ninguém vai saber quem ela é, mas ela está Sim, cumprindo o propósito dela. sim, Você está sim. entendendo? Agora, tem pessoas, eu ouço algumas pessoas pregando como que se, por exemplo, todos tivessem vocação e dom para trabalhar por conta, administrando e gerindo seu próprio negócio. E aí eu fico perguntando, como é que ficaria o jardim se ninguém É, mais pode ser jardineiro? Como é que é. ficaria a construção civil se ninguém mais pode ser servente, pedreiro, eletricista? Você Uhum. sabe, como é que faria com as empresas que dependem dos seus colaboradores, CLT, certo? Então Sim. não é assim. Eu acho que nós temos que mudar essa forma de pensar sobre propósito, entendeu? É. Então, propósito não tem nada a ver com fama, propósito não tem nada a ver com riqueza. O meu propósito, por exemplo, no meu caso, o meu propósito de vida faz com que eu seja uma pessoa conhecida, respeitada na mídia, nas mídias aí, certo? Mas não necessariamente outros que vão trabalhar com casais lá no seu bairro, Sim, tá? Lá na sua sim, igreja, vai fazer um trabalho tão bem feito quanto o meu. sim, Talvez ele nunca vai ficar conhecido na nação, e nem no estado, nem na sua cidade. Só sim, que o trabalho dele é tão relevante que, de repente, ele contribuiu para a cura e transformação de uma família que vai ficar conhecida no planeta, sim, certo? sim. Então, você não precisa ser o Pedro. Se você for quem ganhou o Pedro, você já lá no céu você vai ser tão galardoado quanto o Pedro que fez o que fez, não é? Você não precisa ser o Billy Graham. Basta você ser quem ganhou o Billy Graham para Jesus. Você está É, entendendo? Você não precisa ser o Moody. Basta você ser o cara que ganhou o Moody para Jesus. Ou é. seja, você vai ser tão reconhecido no céu quanto o Moody foi na terra. Então, por quê? Porque propósito não tem a ver com riqueza, com fama, com status, com ostentação. Propósito Sim, é cumprir aquilo para o qual você nasceu e Deus te capacitou. Se você sim. fizer isso com excelência, se você fizer isso realmente de coração, você vai estar realmente fazendo algo que vai fazer Deus te aplaudir. E aí, você que está aqui,
Se você chegou agora, não pegou o começo da live, a dica número 1 que a gente deu para você fazer isso é: você só vai conseguir fazer isso de uma forma saudável se você estiver, em primeiro lugar, colocado na sua realidade. Então, realidade é o quê? É quem você é, quem a sua história é. Então, não adianta ficar negando, querer mudar fatos e construir argumentos. Você precisa saber quem você é. E essa primeira essência de quem você é, ela é lá inicial mesmo. Em primeiro lugar, você é ser humano. Porque agora também a gente está precisando. É doido isso, né? A gente tem curso para humanizar relacionamento. Para quem? Ah, Para a gente, para as pessoas, aprender a humanizar as relações. As marcas, elas precisam ser humanizadas. Tá bem, mas quem constrói as marcas? Pessoas. Para quem comprar? Para outras pessoas. E a gente precisa falar de humanização. Então isso é muito doido. As pessoas estão esquecendo que elas são pessoas. Então, em é. primeiro lugar, você precisa lembrar que você é gente e tem todo um código de ser pessoas. Em segundo lugar, você precisa lembrar que você é homem, se você for um homem, e mulher, se você for uma mulher. Não dá para inverter isso, não dá para falar, eu sou, tanto faz, eu mando em tudo, eu vivo sozinha, eu sou autônoma. Você jamais vai entrar aqui, ó, no propósito. O primeiro passo é estar instalado na sua realidade. Quando você está instalado na sua realidade, você não vai querer ser o que não se é. Você vai começar a ter clareza e você vai começar a ter coerência na hora de afinar os seus propósitos. Mas se você não se instala na realidade, você olha para a vida do pastor Josué e você acha que você pode ser ele. E você não pode. Se você não está instalado na sua realidade, você é um cantor, você acha que você vai ganhar o Grammy Latino. E você não vai ganhar o Grammy Latino. Se você é médico, você acha que você vai ganhar o Nobel da Paz. Então fica super inflando todas as categorias como se todo mundo fosse levar o Oscar nessa vida. E não vai. Não Nós vai. somos mais comuns, nós somos mais ordinários do que as pessoas pensam. Os Uhum, picos da nossa vida, eles são pequenos. E assim deve ser, porque a vida é feita de coisas simples e ordinárias. Assim uhum. como a natureza, assim como a nossa própria vida. O grande lance é que você não se instala na sua realidade, acha que você é a próxima superstar do universo e começa a trilhar um caminho que não é teu. E no fundo você se frustra e não cumpre aquilo que você foi chamado para cumprir. Por quê? Porque você ignorou o passo número 1 para a realização do seu propósito, que é se colocar na realidade. Então, você não pode esquecer isso. O passo número 1 para você descobrir o seu propósito é você se colocar na sua realidade, saber o seu mundo, saber aonde você está, saber as suas habilidades, saber a sua história, saber o que lhe cabe. Porque uma mentira que estão contando para nossa geração, pastor, é que você pode ser o que você quiser. E isso em todas as áreas, né? Inclusive um menino pode ser uma menina, inclusive uma pessoa pode ser até um animal, se ela quiser, se ela achar É. que ela nasceu animal, ela pode ser um animal. Você pode ser o que você quiser e ficar relativizando as bases e a verdade. A verdade é sólida e a verdade está instalada na realidade. E E aqui toda é o vez grande que problema foge, também. É o grande problema quando você fala que as pessoas podem ser o que elas quiserem. É, um copo não pode ser uma caneta. exato? Não é verdade? Uma caneta não pode ser um chapéu, não pode ser um chapéu, não é? Um chapéu não pode ser um, um- não pode ser um fone de ouvido. Ou seja, porque cada um foi criado para cumprir um papel e um propósito. E é um problema sério aqui. Eu sei que tem muitas mães, muitos pais, não é, nos assistindo. Às vezes, o problema é o pai ou a mãe que quer que você seja aquilo que eles não foram, não é? É. E aí é um grande problema, certo? Não, nós temos que respeitar aquilo para o qual o outro nasceu.
O outro nasceu, e esse outro é meu filho, a minha filha. Porque você disse é verdade, a gente não pode ser o que a gente quer. Primeiro, Deus nos fez para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Sim. Até tem um pastor que fala uma coisa interessante. A gente tem que mudar a pergunta. A gente pergunta para a criança assim: o que você quer ser quando crescer? Não é? Uhum. A pergunta deveria ser outra, entendeu? Uhum. O que Deus quer que você seja quando você crescer? É. Entendeu? É. E também a gente pode falar assim, ó, o que Deus quer que você seja hoje. Porque a gente tem Davi, a gente tem José, a gente tem tantos personagens, né, que tiveram um encontro com Deus na adolescência, na infância, né? Outra coisa legal para vocês pais pensarem e refletir é a alma do seu filho, ela não vai envelhecer. Então, o que Deus quer para o seu filho, ele não vai ser desenvolvido. O seu filho vai ter maturidade para ouvir a voz de Deus, né? Então, se você ensina o seu filho a escutar a voz de Deus, ele pode fazer isso hoje. Porque a relação que ele tem com Deus, ela não precisa de maturidade física, né? Então, uma criança, ela pode ter relação com Deus, uma criança pode ter clareza do seu propósito, uma criança pode buscar ao Senhor para ter revelação do próprio Senhor, o que Deus tem para a vida dela. E aqui vou deixar mais uma dica. A gente falou do Simon Sinek no começo, e eu quero deixar uma dica de um livro muito bacana, que é do John Bevere, que é Chamados para a Eternidade. O John, ele tem inclusive o John Bevere, ele tem um videozinho curto de uma curta mesmo, que é um vídeo editado que tem no YouTube, que é sobre isso, sobre ser chamados para a eternidade. Tanto no livro quanto nesse vídeo que você vai encontrar no YouTube, ele fala exatamente disso, que as pessoas, elas vão encontrar ao Senhor, e isso também é uma passagem que está em Apocalipse, que fala que o livro da nossa vida será aberto. E ele vai ver se nós cumprimos aquilo que era para a gente ter feito. O livro da tua vida vai ser aberto. E também tem um outro versículo, se não me engano, em Isaías, que ele fala que ele escreveu antes do nosso nascimento o livro da nossa vida. E em Apocalipse ele fala que o livro da sua vida vai ser aberto. Então existem algumas coisas estruturais. Por que estruturais? Porque você é livre, mas tem algumas coisas estruturais que elas estão definidas em você. Como o fato de você ser uma mulher, como o fato de você ser um homem, como o fato de você ter recebido alguns dons, alguns talentos. É um chip que já está colocado em você. Como o fato de você ser mais alto, como o fato de você ser mais baixo. Não adianta você se frustrar na vida, baixinha, um pouquinho mais fortinha, querer ser magrela e alta, igual Gisele Bündchen. Você vai gastar a sua vida, seu dinheiro, sua energia, tentando mudar coisas que são estruturais. Então, tanto para fora quanto para dentro, existem coisas estruturais. Então, não adianta você mudar. E essas coisas estruturais estão escritas e vão ser lidas para nós. E a gente ignora esse fato também. Então, o livro Formados para a Eternidade, do John Bevere, é um livro muito bom, onde ele trata desse assunto de uma maneira muito clara, lembrando a todos nós que o nosso propósito não é só para aqui. Nós somos seres eternos. Então, o que você faz aqui, ele é levado para a eternidade. Até mesmo porque a eternidade não é uma coisa passiva. Que você vai ficar lá no céu, sentadão na cadeira de ouro, de diamante, observando, né? Nós estaremos em atividade. A sua vida, ela é eterna, meu irmão. Então, assim, esse lance do crente querer morrer para descansar, ele vai ter uma bela surpresa, porque ele vai continuar trabalhando, né, pastor? Vai continuar desenvolvendo o quê? O que ele vai continuar desenvolvendo? Quem ele é na essência. Por isso, estar instalado na realidade é fundamental. Seu corpo vai ser transformado, mas a sua essência, ela é eterna. Você vai para o céu como pessoa. O seu corpo não vai, mas a pessoa vai. Então, o que vai para o céu? Vai a essência, que já está aí e que você precisa descobrir. Só vai descobrir
quando você estiver centrado na sua própria realidade. Segunda dica que eu quero entrar com vocês e falar um pouquinho com o pastor é sobre não reclamar. E ninguém linka isso com propósito, né? A reclamação, o que ela faz? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, vocês que estão aqui. A reclamação, ela te tira da realidade. Toda vez que você reclama de alguma coisa, você sai da sua realidade. Então, se você olha no espelho e você reclama do que você vê, você sai da realidade de quem você é. Se você está no trânsito e você está dirigindo e alguém te fecha e você reclama, ele não deveria ter me fechado, essa pessoa não deveria ter feito isso comigo. Se você está numa relação, alguém faz alguma coisa para você e você começa a reclamar, ela não deveria ter falado assim comigo, isso não se faz. O que você está fazendo? Você está sendo tirado da realidade. Você fica onde? Você fica no seu mundo imaginário. O mundo imaginário, ele só é imaginário. E aí você gasta a sua energia e o seu tempo pensando e conjecturando o que deveria ter acontecido. Mas o primeiro passo para o propósito é o quê? É estar na realidade. A reclamação, ela te tira da realidade. Ele não deveria ter feito isso, eu deveria morar em outro lugar, eu deveria ter o cabelo de outra cor, meu marido não deveria ser assim, meu casamento não era para estar assim. O que você está fazendo? Você está saindo da realidade. Toda vez que você reclama, você entra num mundo paralelo que só existe na sua cabeça. Se está na sua cabeça, ele precisa ir para a ação. Quem reclama age mentalmente e a ação mental não muda as coisas de fato. Então, o desafio para você é instalado na realidade sem reclamar, porque a reclamação vai te tirar da vida real, né? O que você me diz sobre isso, pastor? Sobre a reclamação. É verdade, é verdade. Você está batendo bastante nessa questão da realidade. O grande problema, o que tira a maioria das pessoas da realidade, por exemplo, é um complexo de inferioridade, certo? Uma outra coisa que tira as pessoas da realidade é a inveja, né? E a inveja ela sempre é fruto de comparação. E hoje nós temos assim, muitas pessoas em crise, principalmente por causa do Facebook, do Instagram, não é? De outras mídias aí, né? Através da internet as pessoas ficam se comparando, não é? Poxa, olha o carro dela, olha a roupa dela. Só que as pessoas não entendem que tudo no Instagram é editado, não é? Tem filtro para tudo. E a vida não é assim. A vida é sem filtro. A vida real é sem edição. Você está falando de realidade. E a realidade é sem edição. Sim. A realidade é sem filtro, não é? Por isso que a casa é o lugar mais desafiador de a gente conviver. Por quê? Porque em casa é onde a gente se revela como realmente se é. Entendeu? Porque em casa a gente se desnuda através das nossas atitudes, comportamento, do que a gente fala. Então, esse é o problema, não é? A comparação nos tira da realidade, querendo que a gente viva a realidade do outro. Só que a realidade do outro não tem nada a ver com a minha realidade. Agora, a gente precisa também... A saúde está no equilíbrio, como disse o Souto no nosso bate-papo. Realmente no equilíbrio. Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, eu preciso ser grato, né? Eu preciso ser grato. Ao mesmo tempo, eu não posso ser conformado. Entendeu? Não confunda ser grato com ser conformado. Não é? Por quê? Porque os conformados, eles não sonham. Não é? Eles não projetam, eles não planejam, eles não são ambiciosos na busca, não é, de um objetivo, certo? Sim. Eles são conformados, eles aceitam a situação e aí nós precisamos... a gente não pode confundir esperança com falência de fé. A gente não pode confundir ser grato entendendo que
tudo tem um propósito, porque Deus está no controle, tudo coopera para o bem, certo? Com conformismo. Então, por exemplo, você está falando que as pessoas devem ser gratas, claro, devem ser gratas, entendendo que Deus tem um propósito em tudo. A família que você nasceu aí porque Deus tem um propósito, não é? Eu nasci nesta família porque Deus tem um propósito, certo? Eu nasci com 1,82 m de altura, certo? Porque Deus tem um propósito. A minha esposa já não tem essa altura, porque também Deus tem um propósito. Ou seja, Deus fez cada um de nós certo para cumprir o propósito. Agora, é claro, esse propósito só vai ser cumprido se eu for grato, mas um santo e obstinado inconformado. Ou seja, eu quero avançar, eu quero vencer dentro daquilo que eu estou fazendo, que eu estou realizando, mas eu preciso todos os dias buscar um desenvolvimento, mas sem murmuração, na verdade, sem querer a realidade do outro, mas com muita gratidão em relação a tudo que eu tenho, que Deus me deu e aonde eu vivo. E a gente conversou numa live anterior, se não me engano, pastor, que eu falei sobre a importância das pessoas resgatarem os significados das palavras. Porque às vezes a gente fala uma coisa e ela é confundida com outra coisa. Então, e a gente às vezes tem que parar para explicar. Olha, não, eu estou falando disso aqui, eu não estou falando daquilo lá, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de não reclamar, eu estou lendo alguns comentários aqui e algumas pessoas estão falando coisas do tipo assim: ah, mas então eu não posso falar mais nada para o meu marido? Uma pessoa falou: ah, mas o meu marido me trata muito mal, então eu não posso falar mais nada com ele. Então eu tenho que ficar passiva diante da vida, porque eu não posso reclamar. Então, duas coisas para ficar muito claro: você não sabe nem o que é reclamação e murmuração, e você não sabe nem o que é passividade e atividade. Não reclamar, se tem alguém aqui que já luta contra a reclamação, sabe que não existe nada mais ativo do que não reclamar. Não reclamar não é uma coisa que se faz passivamente. Então, não é sobre passividade diante da vida. A não reclamação e a instalação da realidade não é sobre passividade e deixar a vida te levar do jeito que a coisa tá. Não é sobre isso. A não reclamação é sobre você estar colocado na sua realidade, entendendo o que lhe cabe e entendendo o que é preciso fazer, o que é preciso agir. Por quê? Porque só falar e murmurar de coisas que você não pode mudar vai te tirar da sua realidade. Ou seja, não está te ajudando em nada. Você ficar sentado falando que teu marido faz ou não faz, fez ou não fez, ligou ou não ligou, ouviu ou não ouviu, não muda a tua realidade. Nem para você, nem para ele. Só vai piorar a situação. Então, você saber quem é, o que lhe cabe, qual o seu caminho e não reclamar, vai te colocar num caminho de potencialidade e não de passividade. Porque você vai precisar se esforçar, meu amigo. Você vai precisar se esforçar, minha amiga. É atividade constante para você cortar na sua cabeça uma palavra de reclamação e de murmuração e colocar na sua mão, no seu colo, a responsabilidade da sua própria vida. Se eu não sou o meu marido e não mudo o comportamento dele e não estou gostando do tipo de relacionamento que a gente tem, o que eu posso fazer para a minha realidade, na minha família, ser melhor e diferente? Você acha que isso é passivo? Você acha que isso é ficar vendo a vida passar pela janela? Não, não é. É muita atividade e é muito posicionamento de quem se é, do que lhe cabe e do seu próprio esforço perante a vida. O problema de não saber o propósito e não saber que o propósito começa na realidade é esse. Porque na primeira dificuldade você vai começar a murmurar e achar que a culpa é do outro e é tua. Porque na tua realidade você não fez o que era para ser feito. E faz o quê?
bota a culpa no outro. Jamais vai viver propósito, mas jamais vai viver identidade, jamais vai viver o lado bom e pleno da própria vida. E isso precisa ser muito entendido, porque confunde-se muito o não reclamar com passividade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né, pastor? Exatamente. E outra, você disse uma coisa assim, de forma muito acertada. O que eu estou fazendo para mudar essa realidade, certo? O que eu estou fazendo para mudar essa realidade. E outra coisa, quando você reclama algo que não está certo para a pessoa certa, você não está murmurando. Você está confrontando com a verdade. E aí, Conversando, né? você não é Dialogando. passiva, você não é conformada. A reclamação, que é uma queixa, é quando você fala para todo mundo e menos para a pessoa com a qual você deveria estar tratando essa questão. Então, quando você fala com o seu marido, confrontando-o com a verdade, isso não é reclamação, isso não é queixa. Você está resolvendo um problema de forma madura, certo? Entendendo o que é autorresponsabilidade. Não é? Então, a maioria das pessoas que reclamam, que se queixam, que murmuram, são as que menos fazem para ver as coisas mudarem, entendeu? São as que menos fazem. Por isso que você tem que entender o que a Adriana está fazendo, que quando você só reclama, na verdade, você não está cumprindo aquilo para o qual você nasceu. Porque você não nasceu para ser a causa do problema. Você nasceu para ser a parte da solução. Entendeu? Até porque tudo que Deus criou para resolver algum problema. Tudo que Deus criou, tudo. Pensa na água, pensa no sol, pensa em tudo, certo? Tudo o que Deus fez para resolver um problema. E aí, qual é o problema que eu estou resolvendo? Eu sou parte da solução ou eu sou a causa dos problemas, entendeu? E sobre reclamação, a gente ainda está falando de uma coisa muito estrutural, né? Muito importante, que é o diálogo, que é o casamento, que é marido e mulher. Mas para você mesmo que está aqui com a gente, o que eu estou propondo para você é toda a reclamação. Ou seja, minha amiga, queimou o feijão na hora do almoço, você não vai falar, ai, nossa, que raiva, meu feijão queimou, não sei o que lá. Ou caiu, quebrou o copo, você não vai reclamar. Tem gente que não percebe e reclama da realidade. É isso que eu quero que você entenda. Você reclama que se chutou o pé, se não chutou o pé. Você reclama se tá calor, se tá frio. E a pessoa, ela vai sendo tirada da realidade da vida dela. Porque tudo que acontece, ela tem um olhar de queixa e de reclamação. Então, é mais profundo do que só o relacionamento com marido e mulher. Estamos convidando vocês para encontrar o propósito de vida de vocês e o primeiro caminho que você tem que dar é se instalar na sua realidade e não reclamar. E o que eu estou te mostrando e te apresentando é que a reclamação, ela te tira da realidade. Toda reclamação. Quando você reclama da tua casa, quando você reclama se tá calor ou se tá frio, você tá saindo da realidade. Por quê? Vamos usar o tempo como exemplo. Porque se tá calor e tu tá reclamando que tá calor, não vai ficar frio, criatura. Não vai chover porque você não gosta do calor. Entende como isso te tira da realidade da vida? A reclamação, ela te tira da realidade da vida. Fora da realidade da vida, você não constrói nada sólido. Muito menos se vive o próprio propósito. Então, se instalar na realidade, entender quem se é, não reclamar. Então, espero que vocês estejam anotando isso para você fazer um teste. Faz um teste, ó, faz assim, eu vou fazer um mês disso aqui que essa Adri Souto tá falando, só para ver se funciona, para depois ir lá falar para ela que não funcionou. Pode fazer, faz isso por um mês e depois conta pra gente como tá a tua vida, né? Eu queria ler uma passagem aqui, pastor, Salmos, se você quiser anotar, que está aqui com a gente, para depois você ler, Salmos 37, 9, que diz assim:
pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. A fonte da vida está no Senhor. Graças à luz de Deus é que você enxerga a luz, a sua própria luz, a luz da própria vida. Deus é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte estrutural do existir. Se você ignorar isso, você não vai caminhar na vida com clareza de propósito. Então, a fonte da vida, a fonte do saber, a fonte do conhecer, a fonte do amor, a fonte de qualquer coisa que você procura está em Deus, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Graças a você saber quem é Deus, presta atenção nisso, ó. Graças a você saber quem é Deus, é que você tem clareza da sua própria identidade. Você vai ver a sua luz, você vai ter clareza de quem é você vai ter clareza do seu propósito quando você ver a luz de Deus. É através dele, é a luz dele que vai trazer clareza, que vai trazer entendimento, que vai trazer conhecimento para a tua vida, para a tua luz, que vai dar luz naquilo que você precisa fazer. Então, eu quero que você leia e medite isso. Salmos 37, não. Salmos 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Então, você só vai conseguir nessa jornada se você entender isso. E se você está aqui e não é cristão, não muda nada para você, tá? Se você está aqui e não está preocupado com a eternidade, acha que céu e inferno é uma balela que te contaram, não tem problema. A realidade, a verdade não vai mudar no teu caso. No teu caso, que também não acredita em Deus, você precisa encontrar a luz para ver a sua própria luz. Você pode chamar isso do que você quiser, você pode, inclusive, não estar nem preocupado com a eternidade, não tem problema, mas as coisas desta vida, elas estão instaladas na verdade. E a verdade é essa aqui. Você pode gostar, não gostar, concordar ou não concordar. Mas E é é assim que interessante, vai ter. você está falando algo assim que as pessoas precisam entender isso com muita clareza, não é? Outro dia eu estava conversando com uma senhora e o marido dela. E o marido dela havia traído ela, não é? E ela disse assim para mim: esse homem aqui acabou com a minha vida. Esse homem aqui destruiu minha vida. Esse homem aqui, simplesmente, ele me assassinou emocionalmente e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Quem é a sua vida? Quem é realmente a sua vida? Eu pensei que Jesus fosse a sua vida, né? Eu pensei que Jesus fosse a razão do seu viver. Então, quando você lê esse Salmo 36 e o verso 9, e diz que Deus é a fonte da luz. Deus é a fonte de tudo, na verdade. Então, eu fico muito preocupado quando uma pessoa diz assim: ah, perdi meu emprego, a minha vida acabou, né? Ah, eu perdi aquela minha amiga, poxa, eu estou mal, destruída. Eu perdi o meu filho que morreu e a minha vida acabou. Gente, nós precisamos entender que a fonte, entendeu? Ela nunca se apaga. A nossa fonte de luz, ela nunca se apaga, não é? Nunca nos decepciona, nunca nos frustra, certo? Então, quando a gente vive com esta consciência do salmista, entendeu? Deus é a nossa fonte de toda a luz. É Deus quem dá sentido à nossa existência, não é? É Deus quem torna claro o nosso propósito de vida. É em Deus que a gente se encontra, que a gente se entende, que a gente se realiza. Aí, meu filho, pode perder o emprego, pode perder o namorado, pode perder o cônjuge se for embora, te abandonar. Você vai continuar focado, firmado em Deus, entendeu? Aí não tem depressão, não tem ansiedade, aí não tem essa coisa de chutar o pau da barraca, de jogar tudo para cima. Você está firmado naquele que realmente é a verdadeira rocha, que é a fonte do sentido da nossa existência. Então, é muito importante que vocês entendam isso
vivam isso, pratiquem isso, porque eu acho que só assim vai haver clareza, não só do propósito, mas de tudo na vida. E aí, para a gente ir fechando, porque está quase terminando o nosso tempo aqui já. Então, para você que está anotando as coisas que precisam fazer, o último passo que eu quero que você faça para você descobrir o seu propósito é lembrar que propósito, gravem essa frase, gravem isso. O propósito é sempre um balanço entre a realidade, que é o que você é, com a circunstância. Se você ficar olhando só para você, você não vai descobrir o seu propósito. Se você ficar olhando só para fora, você também não vai descobrir o seu propósito. E aí eu quero te lembrar algumas coisas da Bíblia, para você entender isso. Davi, ele tinha nele habilidade de guerra, habilidade de conquista. E a circunstância que ele vivia, ele conseguia enxergar na circunstância que ele vivia o potencial que ele poderia resolver. Como o pastor falou, é alguma coisa que você vai fazer para resolver, para solucionar alguma coisa nessa vida, na vida das outras pessoas. Davi tinha habilidade de guerra, Davi tinha habilidade de conquista, e as habilidades dele supriram a necessidade da circunstância. Salomão, por exemplo, né, uma coisa muito legal quando você lê lá em Reis, ele foi a gente fala bastante da sabedoria, mas ele foi o que construiu muitas coisas, né? E ele tinha habilidade de construção. E no reinado dele foi construído pontes, carros de guerra, muros, cidades, e tem um versículo, é muito legal você ler Reis, e fala isso, que ele tinha habilidade de construção. Uma coisa que ele tinha nele serviu à circunstância. Então, se você reclamar, você vai fazer o quê? Sair da circunstância, sair da realidade. Então, você jamais vai conseguir linkar o que você tem com a circunstância que estamos vivendo. Por isso, no começo, eu falei que o primeiro passo é entender a realidade e se colocar nela. O segundo passo é parar de reclamar, que você vai abstrair, viver num mundo paralelo, não vai conseguir entender a circunstância. E o terceiro passo é entender que propósito é sempre um balanço entre a sua identidade, quem você é por inteiro, e a circunstância que você tá. Você já olhou para o mundo? Você já viu a situação que a gente está vivendo? Você vai ficar o quê? Reclamando que sua empresa fechou, que a igreja tem que mudar o jeito de trabalhar, que você não gosta de internet, agora as coisas só funcionam para a internet. Você está sendo abstraído da realidade. Você não vai conseguir entregar. E uma outra coisa muito importante é o que você falou. Você vai descobrir o seu propósito quando você primeiro olhar para dentro, não é? Olhar para dentro e ao seu redor. E depois olhar para fora, um pouquinho mais adiante. E aí, o que é propósito também, não é? É quando você se sente responsável diante de uma necessidade. Sim. Mas eu só vou sentir responsável diante de uma necessidade quando eu enxergo ela. E para enxergar essa necessidade, eu preciso estar olhando para fora. E aí eu gosto de uma ferramenta que se usa para ajudar as pessoas a descobrir o propósito. Se você tivesse muito dinheiro, tipo assim, se você tivesse o dinheiro do Bill Gates, o que você faria? Que tipo de problema você resolveria? De repente, a sua resposta, entendeu? Pode revelar o seu propósito, entendeu? A sua vocação. Então, quando você sente, se sente responsável por uma necessidade, e essa necessidade ela pode ser desde de algo que envolve a grandeza de um governo, certo? Como ajudar as pessoas que estão passando fome perto de você e na sua cidade, entendeu? Então, se você, de repente, se depara com uma necessidade, isso entra em você e você fala, meu Deus, eu não consigo dormir por causa disso. Aí sim, você pode estar descobrindo o seu propósito. Olha, Deus me colocou diante de uma necessidade e eu me sinto responsável. E aí as minhas habilidades, os meus talentos, certo? Tem tudo a ver com isso, né? Eu penso que você está, então, começando a descobrir o seu propósito. Que legal.
Pastor, acho que a gente deveria fazer um requerimento aqui para o Instagram, pedir live de 2 horas, porque acaba muito rápido, É já deu o verdade, é horário. verdade, é verdade, é verdade. As pessoas estão perguntando se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva no meu perfil, no Dri Souto. Então, se depois você quiser compartilhar com alguém ou assistir para anotar essas coisas que a gente foi falando, dica de livro, dica de ferramenta e tal, você pode assistir lá de novo. Mas eu quero agradecer ao senhor pastor por essa oportunidade da gente poder estar dialogando aqui, né? E a nossa conversa, a nossa intenção da nossa conversa é ajudar as pessoas, né? E servir de bênção na vida das pessoas. Então, eu quero te agradecer por isso, por esse diálogo que a gente teve. Sim, E, claro. e todo mundo que está aqui também. Ótimo. E eu vou colocar, eu sempre coloco o link, né, dessa live lá no meu Telegram, tá? Eu tenho um canal no Telegram, eu tenho 2 canais, o Pastor Discipulando Pastor e o meu, Josué Gonçalves. Eu vou colocar lá, quem está lá no meu canal vai ter disponível também essa live aqui, tá bom? Deus abençoe, foi uma alegria, um prazer participar e vamos ver se a gente marca nas próximas semanas outros temas tão Vamos. interessantes, tá bom? Que bom. Obrigada, pastor. Deus Obrigada a abençoe. todo mundo também que está aqui. A gente já vai desligar, mas para poder deixar salvo, que o tempo aqui já está correndo, mas eu vou deixar salva a live e eu também vou abrir uma caixinha nos meus stories. Se você ficou com alguma dúvida, eu vi que tem 12 perguntas aqui, então se você quiser mandar sua pergunta lá na caixinha dos stories, você pode estar mandando também. Então, um beijo no teu coração, que o seu dia seja abençoado, que a sua vida seja abençoada, que você faça um dia melhor hoje, pegando para você a responsabilidade de construir um dia melhor. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Vou deixar a live salva e quero ver você lá nos stories, nas perguntas também. Beijo, até terça-feira, 9 horas, a gente tem a próxima live.